Lucas, no seu capítulo número 11. Lucas, capítulo 11. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ler apenas 4 versos, ou versículos, como queira. O 1, 2, 3 e o 4. E eu quero que você preste atenção. Você deixa a sua alma aqui no culto, não só o seu corpo. Né, Marcela? Porque a gente vem, o corpo está aqui, mas a alma está lá. Você não pensa nessas coisas aí, não, nas contas para pagar, nos investimentos que a gente faz, não é? Você está na bênção ainda. Diz assim a palavra do Todo-Poderoso, Lucas 11. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Eu gostaria, e eu quero que todos nós venhamos ler o verso 4 juntos, no 3, tá bom? 1, 2, 3. Amém. Pode tomar o teu assento. A gente está só aqui na Multidões há 25 anos, mais alguns anos no Brasil para Cristo, mais alguns anos na igreja de um pastor amigo, pastor Said, não me lembro o nome da igreja dele. Então a gente está há muito tempo ministrando a palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, que tem horas ou tem dias que a gente não sabe o que vai falar, porque é uma coisa assim que Deus quer falar, e o que a igreja precisa ouvir, e a gente está no meio do fogo cruzado, Deus querendo falar, e às vezes não é aquilo que as pessoas querem ouvir, que é o pior, aquilo que alguns dizem é uma palavra dura, se bem que essa palavra, tá bom, tá ótimo, eu desconheço a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e pronto. E essa semana Deus estava ministrando ao meu coração para falar sobre perdoar os pecados, ou perdoar alguém que nos deve alguma coisa do gênero. E a semana inteira eu fiquei pensando. E na quarta-feira à tardezinha eu estava na internet e eu assisti uma entrevista de um pastor. E ali eu tive a certeza de que Deus queria ministrar para a sua vida essa palavra que eu vou ministrar agora. E era uma entrevista de um pastor de uma igreja interiorana, um pastor humilde, estava ele e a esposa. Assim, você vê que é humilde pela vestimenta, pelo falar, a maneira como ele falava. E ele estava relatando um fato, que ele tinha algumas igrejas ali naquela região, cidades pequenas, não é? E ele estava começando a construir, levantar uma outra igreja em um lugar que eu não me lembro o nome. E ali ele estava construindo e de repente apareceu um homem
e se ofereceu para ajudar na construção. Eu entendo de construção, eu sei fazer alguma coisa, e eu sou cristão, eu sou crente, só que eu não tenho aonde morar, eu não tenho aonde me alimentar. Se o senhor deixar eu ajudar, me dá um prato de comida e tudo bem, a gente dorme em algum lugar por aí. E esse pastor humilde fez o que talvez você faria, o que eu faria. Recebeu esse homem começou a ajudar. Ele não foi pedreiro, ele foi ajudar. Uma hora fazia massa, uma hora carregava tijolo, uma hora fazia uma outra coisa qualquer. E foi. Terminou a construção da igreja. Para a surpresa do pastor, ele colocou a igreja na justiça. Como diz o povo, colocou a igreja no pau, dizendo que trabalhou na igreja, na construção do templo da igreja, durante algum tempo, e nunca recebeu nenhum salário, e estava exigindo lá um valor. Coitado, o pastor talvez nunca tenha visto nem na televisão o dinheiro que ele estava exigindo na justiça. E o pastor contratou um advogado, e briga que vai, briga que vem, e ele conseguiu provar que realmente ele trabalhou na construção e não recebeu nada. O pastor não tinha documento nenhum que tenha pago pelo trabalho dele. E o pastor só tinha uma motinha, uma moto pequenininha lá, que é o que ele visitava os irmãos, fazia visita. Depois de muita discussão, chegou-se ao acordo que ele daria a moto para esse homem, que se dizia irmão, em pagamento do trabalho que o juiz havia determinado. E o advogado do homem acabou aceitando, e ele, lá na audiência, fez a documentação, assinou tudo. E quando ele entregou a chave da moto com os documentos, ele falou assim para o juiz, ele falou: o senhor permite que eu dê um abraço nele? Porque nós brigamos, nós tivemos aí as nossas desavenças, Deus sabe que eu não defraudei, que eu não fiz nada errado, mas o Senhor, como juiz, como autoridade máxima na terra, determinou que eu dê a moto, eu estou dando, mas eu não tenho raiva dele, eu não tenho bronca dele, eu não tenho ódio dele, eu quero dar um abraço nele. E quando ele falou isso, eu imaginei, o homem não vai querer a moto dele, o abraço vai quebrar o homem, né? Nada, ele foi, deu um abraço, falou: olha, eu te perdoo pelo que você está fazendo comigo, com a igreja, porque a única coisa que eu tenho, a condução que eu tenho para visitar as igrejas e os irmãos é essa motinha velha, você está levando, mas não tem problema, eu te abençoo, aonde você for, que a bênção de Deus esteja com você, que nenhum acidente mal venha acontecer com você. Ele saiu dali e foi para casa, triste, abatido, talvez dizendo para Deus: por que o senhor fez isso? Não sei. Passou-se 2 dias, ele estava na igreja, e alguém bateu na porta da igreja. Era uma mulher, um baita de um carrão, parou e desceu, não conhecia a ele, nem ele conhecia a ela, e ela disse assim: olha, eu sou esposa do dentista daqui da cidade, da região, e o meu marido comprou um carro novo para mim, 0, mas eu senti muita vontade de dar esse carro para o senhor. Não tem glória a Deus? Senti muita vontade de dar esse carro para o senhor, e eu conversei com meu marido, pedi autorização a ele, e ele falou: tudo bem, não tem problema, pode dar o carro para o pastor, a gente compra outro para você mais para frente. E ela foi e entregou o carro com os documentos para o pastor. Lógico, o pastor ficou felicíssimo da vida. E a questão dessa entrevista era: o perdoar gera milagres. E eu me apeguei nesse tema que eu quero falar com você hoje. A dádiva de perdoar gera milagres.
fui lá no dicionário bíblico. Cadê o Lucas? Ali? A gente tem que aprender com os mais velhos, não é? Peguei ali, perdoar, e comecei a ler, a estudar. E a primeira palavra que me chamou a atenção foi essa. Jesus Cristo estava orando em um lugar à parte, como era costume dele fazer, porque ele não era aquela pessoa que gostava de se expor, de mostrar que ele era, que ele fazia, que ele acontecia. Pelo contrário, ele curava as pessoas e dizia: vai e não fale para ninguém. Não é assim que ele fazia muitas vezes? Vai e não fale para ninguém. Ele era discreto e continua sendo nos dias de hoje, porque ele tem feito grandes coisas na moita, como diz o outro. Ele já operou aqui nessa noite, nas nossas vidas. Nós talvez não tenhamos percebido, de uma ou de outra forma, ele já operou em nossas vidas nessa noite, não é? E quando ele está descendo, um dos discípulos fala assim: Senhor, ensina-nos a orar. Como se a oração fosse uma regrinha, alguma coisa que tivesse que ser daquela forma. Mas é mais ou menos isso. E a primeira coisa da oração, ele diz que nós temos que engrandecer o Senhor que está no céu. E lá no céu, ele vê todas as coisas. Lá no céu, ele está contemplando a tua vida. Lá no céu, ele está contemplando as nossas necessidades. Lá do céu ele está esquadrinhando o teu coração, o meu coração. Ele está vendo, estava bom antes, mexeu, ficou ruim. Ele estava vendo a nossa necessidade, e talvez a primeira razão, o primeiro motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Lá do céu ele tem uma visão ampla e completa das nossas vidas. Portanto, não pense você que você vai passar por um problema, que você vai passar por uma dificuldade, vai estar em alguma adversidade. Deus não te vê. Deus te vê sim. Deus contempla sim. Deus está com você sim. Deus se importa com a sua vida sim. Deus quer fazer alguma coisa em prol da sua vida sim. Deus está, aleluia, trabalhando em prol daqueles que nele confiam, porque Ele está no céu e Ele é soberano. Ele é soberano. E ele vai aqui dando meio que a receita da oração de Jesus para os discípulos, não é? Depois ele fala assim: dai-nos o pão nosso cotidiano. Ou seja, ele está dizendo que nós temos que orar todos os dias. Ele está dizendo que não basta o culto da segunda-feira, não basta o culto domingo. Nós temos que todos os dias estar pedindo ao Senhor que Ele venha nos dar o pão. Qual pão, pastor? Aquele pão que a irmã Butinhão faz muito bem? Não, o pão que alimenta o nosso espírito, o pão que alimenta a nossa fé, o pão que dá-nos a certeza de que Deus Ele está olhando para nós, o pão que dá a certeza de que Deus não deixa se enganar, não deixa se escarnecer, e tudo aquilo que Ele planeja, que Ele fala, Ele faz cumprir, porque Ele é Senhor de toda e qualquer situação. Não sei se você está passando por alguma coisa, por alguma situação, e você está dizendo: não tem mais jeito, não consigo mais. Eu tenho orado, eu tenho lido a palavra, eu tenho esperado, eu tenho me esforçado, levanto cedo, vou dormir tarde, faço tudo. Deus está vendo essa sua atitude, essa sua postura, e Deus há de honrar o teu esforço, o teu sacrifício, talvez as suas mágoas, as suas ansiedades. Talvez até a gente, como humano que somos, ficamos doentes porque a esperança, não, amanhã vai acontecer, e amanhã não aconteceu de novo, aí nós vamos deitar. Não, eu tenho certeza que amanhã Deus vai fazer, e às vezes Deus não faz no outro dia de novo, mas uma coisa nós acreditamos: que Deus vai fazer. A nossa esperança é essa, que nós nunca deixamos a nossa oração, o nosso clamor, nossa necessidade nunca passa batido diante de Deus. Ele está provendo o melhor para as nossas vidas. Você crê assim? Amém. E depois nós vamos falar agora, é o tema da mensagem, não é? A dádiva de perdoar
promove milagres. Olha o que Jesus ensina aqui, ó. E perdoa os nossos pecados. Até aí tudo bem. Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele é o único que perdoa pecados. O pastor não perdoa pecado, o irmão não perdoa pecado, o padre não perdoa pecado, o pai de santo não perdoa. O único que tem a autoridade de perdoar pecado é Jesus. E ai do homem, e ai da mulher, e ai do ser humano que não reconhece que é pecador. Aleluia. Que pratica pecados, que pensa pecados, que às vezes se move em direção ao pecado. Todos nós pecamos. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus disse que olhou para a terra, não viu um justo sequer. Então nós somos pecadores, merecemos, precisamos de buscar a misericórdia de Deus, para que Ele venha nos perdoar. Agora aqui é o ponto-chave. Também nós perdoamos a qualquer que nos deve e nos conduz à tentação. Aqui é a coisa. Sabe, queridos, nós precisamos de liberar perdão. Precisamos urgente de liberar perdão. Quem sabe você tem uma bênção retida por não liberar perdão? Quem sabe eu estou vivendo por uma situação ou por um problema porque eu não liberei o perdão, porque eu não abri o meu coração, não reconheci que fiz algo de ruim para alguém, que prejudiquei alguém, e meu coração foi endurecendo, meu coração foi petrificando, e eu não consigo, ou não conseguia ouvir falar no nome da pessoa, não conseguia pensar na situação com a qual essa pessoa me envolveu, me deixou mal, me deixou numa situação ruim. Eu vou, endurecendo, eu vou dizendo não perdoo, eu vou dizendo eu não fiz nada errado, eu vou dizendo vai ficar como está, eu não quero saber, não quero cruzar caminho, não quero ouvir nome. Isso vai nos distanciando de Deus e vai retendo o milagre e a bênção de Deus sobre a nossa vida. Poxa vida, se Jesus, se Deus, se o Espírito Santo nos conduz a falar com Deus, para que Ele venha nos perdoar, e aqui um parênteses para a sua vida: se você fez algum mal para alguém, você fez um mal para um filho de Deus. Aleluia. Porque somos todos filhos de Deus. Nós cristãos somos nascidos pelo Espírito, pelo poder de Deus, e todo e qualquer ser humano é filho de Deus, porque ninguém não é filho de Deus. Então peraí, você prejudicou um filho de Deus e Ele te perdoa. Você passou a perna em alguém, você falou mal em alguém, você traiu alguém, você falou uma calúnia, falou mentira, prejudicou financeiramente, moralmente, espiritualmente alguém. Aí você vai, se arrepende, dobra o teu joelho, fala com Deus e Deus te perdoa. Deus te dá novamente livre acesso ao céu para falar com Ele, e Ele responde a tua oração, Ele te abençoa, Ele continua trabalhando na sua vida. Amém, queridos? E por que nós não perdoamos quem nos fez mal? Por que nós, seres humanos, pecadores que somos, não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos e ver que nós também erramos, que nós também pecamos? Nós temos talvez até uma parcela de culpa nesse rompimento, nesse distanciamento, nesse problema que foi gerado. Só que nós não temos a humildade de falar: não, eu vou perdoar, porque eu quero continuar em comunhão com Deus, quero continuar servindo a Deus e sabendo que Deus ouve
a minha oração e olha para a minha vida com olhar de misericórdia. A coisa do perdão, ela é tão séria. Eu estou ficando um pouquinho sem voz hoje. Deixa eu olhar para cá. Ela é tão séria que se você pegar 10 mil reais e vier aqui para trazer de oferta para a igreja, ou 1.000 reais, ou 10 reais, ou 1 real, a Bíblia ensina: não dê. Não dê. A sua oferta não é aceita por Deus. O que a Bíblia ensina? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai até ele, conserta-te com ele, peça perdão a ele, volte a ter um relacionamento com ele, depois vem e traga a tua oferta. Aleluia. Pensa o quão isso é importante para mim e para a sua vida. Pensa o quão isso está barrando milagres na sua vida. Pensa o quanto isso é importante, porque você ainda não está vivendo o sobrenatural de Deus. Porque Deus fez tanta promessa para mim, para você, e as promessas não se cumprem. Porque Deus fala, usa, leio a Bíblia, vejo que há promessas em todas as áreas da minha vida, e as promessas não me alcançam. Qual é a razão? Qual é o motivo? Porque Deus não cumpre a promessa que Ele fez na minha vida. Por quê? Porque você não libera perdão. Aleluia. Porque você se acha, às vezes, maior do que Deus. Nos achamos, às vezes, que não, eu estou certo, eu tenho convicção que eu não fiz nada errado, eu andei na risca, como dizia o nosso querido ex-presidente Bolsonaro, andando nas 4 linhas que são determinadas, não desviei para cá, nem para lá, a minha mente é pura, o meu corpo é puro, as atitudes são puras. Quem é você para se achar melhor do que um ou do que o outro? Desculpa, queridos, mas é a palavra que o Senhor Deus quer falar com a igreja hoje. Não é, essa palavra não é com um ou com outro ou com outro, essa palavra é para nós. Sabe que ontem nós estivemos ali na igreja Maranata SSP, não sei porque esse SSP, mas estava lá, igreja SSP Brasil. SP Brasil. É só SP? É São Paulo, deve ser, né? Deve ter um mundo inteiro, igreja Maranata, né? Então é de São Paulo. O pastor lá é o pastor André. Vocês sabem quem é o pastor André? Aquele carequinha que congregou aqui. Irmãos, eu não me lembro de se um dia. Não me lembro se um dia eu fui tão recebido, bem recebido, tão honrado, e tão, de uma certa forma, até valorizado, como eu fui naquele lugar ontem. Não me lembro de algum dia alguém ter feito para mim, e para os irmãos que ali estavam, o que o André fez para mim ontem. Para mim, depois veio a mãe dele, que estava lá, ela mora no Ceará, veio aqui, ela falou, quando soube que eu ia lá, ela falou com o André, se você não vier me buscar, para eu vir o pastor Maurício falar, eu te deserto. E ele foi buscá-la e ela estava lá. Isso não massageia o ego da gente, a gente tem um pé no chão, mas é tão bom, irmãos, as pessoas reconhecerem que nós somos canal de bênção para alguém. E ele começou a dizer que ele veio para aqui, ele era forrozeiro, vocês lembram a história dele, aliás ele compôs até umas músicas evangélicas de forró, ele era uma bênção, e ele aqui aceitou Jesus, ele aqui foi diácono, ele aqui foi presbítero, houve um problema e ele foi embora com a família, e vocês sabem da história toda, e eu disse lá, se aquele tempo que aconteceu aquilo, você não tivesse rompido, hoje não existia igreja Maranata nesse lugar. E é fato, Deus criou uma situação, por um bom tempo eu fiquei muito chateado, porque na época
a gente não quer perder ninguém. Na época foi uma coisa bem difícil para eu aceitar aquilo, mas nunca fiquei com ódio deles. Até que ele veio aqui algumas vezes, o Michael convidou e tudo, mas ainda havia uma barreira. E para a glória de Deus, aquela barreira se quebrou ontem. Nos abraçamos, foi muito bem recebido, e até presente eu ganhei, gente. Aqui na igreja eu não ganhei presente no Natal, mas eu nem um beijo, nem os meus obreiros fizeram uma vaquinha para comprar um pirulito e um pato. E deu 2 presentes. Pena, Adriano, que ele olhou o Wagner e deu o presente para mim. Só é para o Wagner aquela camisa que ele deu. Mas ele vai trocar, porque ele é um homem de Deus. Sabe, então, o porquê que a gente está falando isso? Porque eu tenho certeza que se havia alguma coisa, se havia um cisto no relacionamento pastor Maurício e pastor André, ontem caiu por terra. Sabe, e eu fui com muito amor, com muito carinho. Nós atrasamos 1 hora por culpa da Adriana. Ela ficou arrumando aquele cabelinho lindo dela ali 1 hora, desde as 2 da tarde até as 7 da noite para arrumar aquilo ali, ó. Mas ficou bom, ficou bom. E ele devia estar apavorado, porque, né, uma igreja num lugar vilarosa, Wilson. Eu vou falar? O nosso carro não subia lá. Nós tivemos que descer de ré devagarzinho, dar volta para poder chegar na igreja dele. Mas chegamos. E foi uma bênção. Então, a palavra que Deus quer falar para você hoje é questão de perdão. E lendo a Bíblia, e pesquisando, e olhando e tudo, eu achei uma passagem aqui interessantíssima, de um homem, o rei de uma nação, resolveu cobrar dívida de pessoas que deviam a ele. Está na Bíblia isso. Depois você lê na sua casa. Está em algum lugar da Bíblia. Eu não marquei aqui. E ele chamou um desses homens e foi fazer conta com eles. E ele não tinha dinheiro para pagar. E o rei mandou que prendesse ele, prendesse a família dele, que ele fosse castigado, porque devia dinheiro para o rei. A Bíblia diz que ele caiu no chão, e ele chorou, e ele pediu a misericórdia do rei, para que o rei desse mais um prazo, ou perdoasse a dívida dele. E o rei, movido daquele arrependimento, daquela tristeza dele, o rei perdoou a dívida daquele homem. E diz a Bíblia que, saindo dali, ele encontrou-se com um conservo, não o rei, mas o homem, que devia dinheiro a ele. E ele, agora eu te pego, cadê meu dinheiro? Você me deve, eu quero receber, eu tenho que pagar, eu quero. E aquele homem dizia, eu não tenho dinheiro para pagar para o Senhor, eu peço clemência, eu peço misericórdia. Ele falou, não, você vai para a prisão, você e a sua família. Um outro conservo, vendo isso, foi até o rei e falou, Senhor, majestade, o Senhor perdoou a dívida daquele seu servo, e aquele seu servo encontrou um conservo que devia para ele e não o perdoou, está castigando o homem. Deixa eu falar uma coisa para você, eu vou falar os números, eu fui pesquisar. O servo devia para o rei 2 bilhões de reais, nos dias de hoje. Lógico que não era real, era um dinheiro lá, 2 bilhões de reais. O conservo devia para este moço, para este servo, 3.666 reais. Sabe o que é 2 bilhões de reais? Resolve para você esse problema? Vem, Michel, ajuda? Dá uma forcinha, né? Dá para pensar em comprar um carrinho novo, né? Então você vê a proporção do perdão que o rei deu para aquele servo, e aquele servo não condoeu, não falou na alma, não falou no coração de perdoar aquele outro que devia apenas 3.666 reais. Liga aí, queridos. Liga aí.
Qual é a sua dívida se você tivesse que pagar hoje? A tua dívida espiritual, a tua dívida de vida, o que Deus tem concedido para você, a casa onde você mora, o que você come, o que você veste, você respira, tem saúde, você está aqui nessa noite. Se estivesse pelo menos doente, você não estaria, então você está com saúde. E por que o nosso coração é tão endurecido? Por que nós não conseguimos liberar perdão para um primo, até para um pai? Nós estamos na casa do Michael na quinta-feira à noite, estava eu e o Museu de Djalma. Você também estava, eu acho. E o Djalma começou a contar a história de que ele tinha brigado com o pai e estava alguns anos sem conversar com o pai, porque o Djalma bebia, usava droga, era aquela situação como a grande maioria, né? E ele se converteu, ele aceitou Jesus, e depois Jesus foi, trabalhou na vida dele, e ele foi até onde o pai morava, e pediu perdão ao pai, e abraçou o pai, e esse pai era um cara ruim, era um cara que por qualquer situação batia, qualquer situação humilhava as pessoas, e naquele abraço que o Djalma fez quase que obrigado ali, aquele homem rude começou a chorar, começou a derreter-se em lágrimas, e os dois fizeram as pazes, e até hoje eles estão aí vivendo uma vida de pai, filho, filho e pai. E nós? E nós? Será que o que ela faz para mim, em alguns momentos do nosso relacionamento, é tão ruim que eu não posso perdoá-la? Que eu não posso dizer assim, não, Eliane, estava meio salgada a comida hoje, mas tudo bem, amanhã você faz uma sem sal. Uma coisa compensa a outra. Sabe, amados, por causa da dureza do meu coração, eu não vivo o melhor de Deus. Por causa da dureza do meu coração, eu deixo de viver dias. Às vezes, um casal, vou falar de casal, eu e Eliane, depois ela em casa, ela briga comigo. Tem uma discussão, tem um problema, e a gente não se fala. Não. Ela sai de madrugada, chega e a gente vai dormir, e a gente fica 2, 3 dias. Talvez mais. Acontece aqui em casa, talvez acontece na sua casa, não sei. Esses 2, 3 dias, a gente deixou de viver. Deixou de viver o melhor de Deus. Sabe por quê? Por uma única razão. E está na Bíblia isso. A Bíblia diz que o momento em que eu aceitei a casar com ela, e ela aceitou a se casar comigo, nós somos os dois uma só carne. Então, metade minha estava amortecida, e metade dela também estava amortecida. Isso eu peguei aqui um casamento, um exemplo de casamento. Mas e com um vizinho teu, um amigo teu, uma pessoa que você teve um problema? Sabe, o que Deus está querendo ministrar sobre as nossas vidas aqui é sobre perdão em todo e qualquer âmbito da nossa vida. Não existe pecado, não existe nada que não dá para ser perdoado. Só tem um pecado que Deus não perdoa, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é um pecado imperdoável. Os outros todos, Deus perdoa. Você não vai fazer isso, porque você é um homem e uma mulher de Deus. Mas se você assaltar alguém e você pedir perdão, Deus perdoa. O que você fizer, Deus está disposto a perdoar, desde que haja o verdadeiro arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento chama-se conversão. O que é conversão? Para você que é motorista sabe disso.
Você está indo numa rua, você faz uma conversão à esquerda, você muda de direção. Você não quer mais fazer a coisa errada, então eu não vou fazer, eu vou mudar a minha atitude, meu comportamento, mudar meu vocabulário, mudar com quem eu ando, mudar as minhas finanças, mudar tudo aquilo. Então, a partir de hoje, eu pedi perdão, eu recebi o perdão, e eu vou mudar a minha história de acordo com aquilo que Deus quer que eu faça. Você consegue entender que não é difícil? E você está sofrendo, está se amargurando, arquitetando planos, às vezes até planos diabólicos, na sua vida e na vida de outras pessoas, por uma coisa que é só você falar: Deus, eu preciso perdoar e me ajuda para que eu perdoo. É simples, irmãos. Quem deve aí 2 bilhões de reais? Ninguém. Para encerrar, eu quero falar uma passagem bíblica, que está em 2 Crônicas 7,14. Olha só, o que este homem falou para Deus nesta oração. Salomão falou para Deus: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Liberação de perdão tem cura. É uma doença. Quando você libera o perdão, quando Deus libera o perdão sobre a sua vida, Deus te cura, Deus te liberta, Deus te sara. Você não tem mais que sofrer por conta deste perdão, por conta deste problema. Você não pode estar na igreja, aleluia, você não pode falar das coisas de Deus, você não pode adorar, você não pode falar tão bem das coisas de Deus, mas aqui dentro tem uma sujeira que tem que ser tirada, irmãos. Tem que ser tirado. Isso não é de Deus. Nós precisamos de falar: Jesus, que o teu Espírito Santo entra no meu coração, na minha alma, lava o meu coração, purifica a minha mente, derrama do teu poder sobre o meu coração, e eu receba, e eu sinta que a graça do Senhor superabundou, lavou fonte de água viva e água inesgotável. Nós precisamos de mudar a nossa história, precisamos de começar a viver aquilo que Deus quer para nós, e às vezes nós não vemos porque nós temos coração duro, coração petrificado, a nossa alma, o nosso ego, o nosso eu, o nosso, sabe, aquela arrogância, aquela prepotência. Eu não fiz nada contra ele, mas a Bíblia diz que se o teu irmão pecar contra você, vai até ele, você, e peça perdão a ele. Eu não tenho que esperar que a pessoa que me ofendeu venha até mim. Se eu quero viver bem, eu libero o perdão para a pessoa. É fácil? Não é fácil. Mas também não é impossível. Ué, pensa quantas outras situações que você já viveu, que você já passou, e você perdoou. E você continua vivendo talvez um relacionamento à distância, mas vive um relacionamento com essa pessoa. Por quê? Porque você abriu a sua alma, abriu o seu coração e houve libertação da sua vida, não do outro. Porque às vezes o outro está bem, o outro está tranquilo, o outro está vendo bem, o outro está comendo, bebendo, trabalhando, está rindo, botando piada, vendo televisão, entrando no Facebook, entrando no YouTube, o outro está de boa. Nós é que ficamos sofrendo. Não é assim, Lilian? Nós é que ficamos lá sentados com o cara fechado, não, porque olha, se eu encontrar na rua, eu passo o carro por cima. Olha, se eu ver o fulano lá na rua, lá, eu vou mudar de direção, eu vou lá para Sabrina, não quero saber, não quero ver. Pô, que loucura, que bobagem, que absurdo. Deus não está vendo isso? Deus não está contemplando a tua vida? A Bíblia diz que Deus conhece o teu levantar e o teu deitar.
Quando você vai deitar, Deus está com você. Quando você levanta, Ele está com você. E você vai trabalhar, Deus está com você também. Deus sonda o teu coração, sonda a sua alma, sonda o teu espírito e sabe o intento do teu coração. Nessa noite o Senhor pede ou manda ou exige que nós venhamos perdoar. Perdoai as vozes, assim como Deus nos perdoa. Se Deus te perdoa, por que nós não perdoamos? Qual a razão de não perdoar? Ah, mas me machucou. Desce o bálsamo do Espírito sobre a tua vida e hoje vai recebendo cura, vai recebendo libertação, vai recebendo a presença de Deus, vai recebendo a graça de Deus, vai recebendo tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Gente, presta atenção, Deus tem tantas coisas para nós e nós estamos colocando um guarda-chuva aberto e a bênção não chega sobre a nossa vida. Fecha esse guarda-chuva, joga fora e deixa o milagre de Deus alcançar a tua vida, deixa o milagre de Deus resolver o teu problema. Entrega nas mãos do Senhor, que Deus é o seu justo juiz e advogado. Deixa o Senhor fazer. Eu não tenho que ficar correndo atrás de meu direito, correndo atrás daquilo que não é meu direito. Eu vou porque, olha, aquele camarada bateram no meu carro um tempo atrás, um cara com uma moto, o Theo Wagner foi me ajudar. Não, tem um pastor, tem que abrir um processo, um policial que vinha aqui, não, abre um processo, entra na internet, vai para cima dele, que ele vai pagar, ele bateu atrás. Eu falei, não vou fazer nada disso. Não fiz nada disso. Andei com o carro batido por 3 meses, eu acho. Deus me deu condições, eu fui, consertei a frente, consertei atrás, o lado estava batidinho, o carro meio judiadinho. Para glória de Deus, parcelei em 3 vezes, falta só mais uma última parcela. E o homem que vive a vida dele. Uma motinha toda arrebentada, toda lascada, o cara é um caminhoneiro que fica a vida inteira na estrada para ganhar o dinheiro dele, sabe lá o perigo que ele não corre, a situação que ele não vive, e eu vou ficar mais um apurrinhamento nas costas dele. Senhor, toma nas tuas mãos e faça uma grande obra, abençoa aquele homem e venha resolver o meu problema. Você consegue entender que Deus tem mais para você do que o diabo tem para tirar? Para encerrar, Salmo 103:3, Davi dizendo: Ele é o Senhor que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. Você sabe qual a pior enfermidade que pode existir na nossa vida? É na nossa alma. A enfermidade física é mais fácil. Você vai no médico, tira uma radiografia, aparece lá um problema, o médico te dá um remédio, dá uma pasta, uma coisa que você passa lá, e aquilo vai, 2, 3, 4 dias, 10 dias passa. Mas a enfermidade da alma, se você não vigiar, ela vai te perseguir, e é dia e noite te atormentando. Quantas noites pessoas perdem de sono, porque foram prejudicadas em uma ou em outra situação. Quantas noites pessoas ficam sentadas no sofá, em uma cadeira, em algum canto da casa, se lamentando, sofrendo, remoendo aquilo que aconteceu. Irmãos, entrega nas mãos de Deus. Ele é o justo juiz. Amém? Vamos pensar como Deus pensa. Se você tem humildade para reconhecer que você pecou, e você venha a mim, Deus, e eu derramo sobre a sua vida misericórdia e te perdoo, você também tem que olhar para o teu irmão, para o teu companheiro, para a tua companheira, para o teu patrão, para o teu funcionário, para quem quer que seja, e liberar perdão para ele também. Não tenha ninguém nas suas mãos. Você não é Deus. Não prenda ninguém. Libere as pessoas. Deixe as pessoas irem nos seus próprios caminhos. Você, olha, Eliana, vou falar, hein? Não quero papo. Vamos dormir. Amanhã outro dia.
de manhã, quando ela acorda, estou indo, vai com Deus, meu amor, que Deus te proteja, que Deus te guarde. E dá uma saudade quando bate o portão e vai embora. Eu vou ficar remoendo alguma coisa contra essa mulher, contra a minha esposa. Minha filha às vezes faz umas coisas muito só Jesus para ter misericórdia. Fala, Jesus, toma conta. Tem marido agora, ele que cuide. Ele toma conta, ele cuida. A gente sabe do problema, mas não, deixa aí, Jesus, está na sua mão, o Senhor sabe todas as coisas. Sabe, super pai, super mãe, super protetor, mas uma mulher, deixa Deus cuidar. Você é incapaz de cuidar. Um dia eu ouvi alguém falar assim: olha, eu não sou capaz da minha vida, da vida dos outros. Hein, Alexandre? Alexandre, como me chama, meu Deus? Está disposto a liberar perdão nessa noite? Está disposto a liberar perdão nessa noite? A sair daqui com o coração leve. Você está disposto? Vamos ficar em pé. Vamos trabalhar numa obra de ficção aqui. Mas de conta tem aqui uma caçamba, aquelas de jogar entulho dentro. Sabe aquelas caçambas? A gente já quando está fazendo reforma em casa. Vamos imaginar que tem uma caçamba aqui. Da onde você está aí mesmo, começa a pôr os entulhos lá no teu coração nessa caçamba. Vai lembrando, não fala não, porque às vezes você pode se expor, mas em pensamento, vai liberando essa vida, vai perdoando essa vida, vai abrindo o teu coração, vai dizendo para Deus: Deus, Jesus ensinou, assim como o Senhor nos perdoou, que nós temos que perdoar ao próximo. Faça isso nessa hora. Tem alguma música para cantar? Não, né? Você precisa de perdoar. Eu preciso perdoar. Feche seus olhos aí. Pai querido, é difícil trazer uma palavra como essa. Domingo, talvez uma palavra de cura, libertação, talvez um culto mais avivado, um culto mais cheio do poder, mais cheio da graça. Talvez isso seria interessante para o dia de hoje, para que amanhã nós pudéssemos sair para o nosso dia a dia, para ganhar o pão de cada dia, para que possamos enfrentar as adversidades que o dia de amanhã nos espera, porque elas vêm, não tem como não vir. Mas foi essa a palavra que o Senhor deu, essa é a mensagem que o Senhor trouxe para as nossas vidas. E eu quero agradecer ao Senhor, porque eu preciso de abrir o meu coração sem ressalva, sem deixar alguém preso na minha vida. Não tenho como prender ninguém, espiritualmente falando, e nem emocionalmente falando. Que todos nós que ouvimos essa palavra, todos nós que estamos aqui na igreja, aqui nesta igreja, nessa noite, na Vila Antero Navarro 171, que possamos abrir o nosso coração, que possamos entregar nas tuas mãos estas vidas. Queremos que o nosso coração venha a ser esvaziado, tudo aquele ressentimento, mágoa, ira, revolta, que essas coisas venham a ser jogadas nessa caçamba imaginária aqui na sua casa. Que depois o Espírito Santo pegue cada uma dessas cargas que não são nossas, são cargas que alguém colocou em nós, talvez um amigo, uma pessoa, não sei, colocou isso em nós. Nós estamos presos, acorrentados, estamos acusando pessoas, estamos acusando sistemas, estamos acusando sociedade, amigos, pessoas que talvez pudessem ajudar com que isso fosse um pouco menos dolorido, mas isso não importa. O que nós queremos é abrir o nosso coração e entregarmos ao Senhor.
deixarmos aqui nessa caçamba, que nós saiamos daqui nessa noite, ao término desse culto, leves, que saiamos daqui com alegria na alma, que saiamos daqui com um desejo de começar a viver o melhor do Senhor, começarmos a viver as promessas que o Senhor tem para as nossas, que a nossa vida não fique presa por essa situação, que a nossa vida não fique acorrentada por esse problema, mas que nós possamos voltar a caminhar, voltar a andar, voltar a sentir a sua graça, voltar a sentir o seu poder, voltar a sentir comunhão com a igreja, comunhão com a família, comunhão com os amigos, que haja, Pai querido, os corações abertos para que o Senhor complete esta obra, que o Senhor já começa trazendo a tua palavra em nossas vidas. A tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela tem poder de entrar na divisão da alma e do espírito, nas juntas e medulas. Faça estas coisas, Pai. No nome de Jesus, cada vida que aqui está, cada mulher que aqui está, cada homem que aqui está, cada jovem, cada ancião, cada anciã que aqui está nessa noite, que sejam alcançadas pela tua misericórdia. Que nós não venhamos endurecer mais o nosso coração, mas que o nosso coração venha a ser aberto, que nós venhamos abrir o nosso coração e o Senhor venha continuar a fazer morada e a transformar todo o nosso ser. Em o nome de Jesus.